praticamente todas as frases desse livro dão um tapa na nossa cara. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou responder a tag 5 estrelas, vim falar sobre alguns dos livros que eu dei 5 estrelas, alguns dos meus livros favoritos. Mas antes de eu começar, não se esquece de já, por favorzinho, deixar o like agora no começo do vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Me acompanhar nas outras redes sociais, seguir lá no Instagram, que é @estantecósmica, e mandar solicitação de amizade no Scooby, que é @maiaramiranda, por lá a gente acaba ficando mais próximo. Se você se interessar por qualquer um dos livros que eu citar no vídeo, ou quiser comprar qualquer outra coisa mesmo na Amazon, compra por favor usando o meu link, ele tá sempre na descrição e no comentário fixado, e comprando por esse link você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E também vou indicar pra vocês o Cuponomia, que é um site e um aplicativo de celular onde a gente pode ver os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas. Ele mostra todos os cupons pra gente e também as regras pra gente poder aplicar. O aplicativo é mais acessível e por lá também os cupons são atualizados primeiro. E nele a gente também tem uma carteira virtual onde a gente consegue acompanhar o nosso extrato, porque esse site, além dele disponibilizar cupons, ele também tem um sistema de cashback. Ele devolve pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gasta. Então eu vou deixar aqui na descrição o link pra esse site, caso vocês queiram saber mais, e se inscrevendo por esse link vocês já ganham R$5. Agora vamos começar a responder a tag. Ela foi criada pelo Otávio, do Palco de Leituras. Vou deixar o vídeo dele linkado na descrição e nos cards também, sério, vão conferir porque ele é muito engraçado. E são 7 perguntinhas em que eu tenho que responder coisas sobre os livros que eu já dei 5 estrelas. E aí eu fui analisar o meu Scooby e vi que eu não dou tanto 5 estrelas assim, sabe? São bem poucos que tem 5 estrelas. Eu sou tipo a Hazel Grace que guarda a dor nota 10, então eu sou assim com as notas do livro. Então eu vou considerar aqui na tag os livros que são 5 e também os que são 4,5. A primeira pergunta é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado. E pra mim esse livro é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu amei o livro, achei incrível, muito bem escrito, a história é muito boa, só que eu não sei explicar o que me faz favoritar um livro. Ele simplesmente não fez meu coração bater mais forte, por isso ele não foi favorito. Esse livro é uma distopia e ele recebeu o prêmio Nobel, então ele é bem famoso. Aqui as pessoas são acometidas por uma cegueira branca que é contagiosa. O primeiro homem que a gente conhece na história, ele tava dirigindo e do nada ele parou de enxergar, só que ele vê tudo branco, como se ele estivesse num mar de leite. E aí as pessoas acabam ajudando ele ali, quem tá perto, e todo mundo que teve contato com ele pega essa cegueira também. Depois de alguns minutos começa a ficar sem enxergar nada. E por conta do número de infectados estar crescendo cada vez mais, o governo decide que vai manter essas pessoas em quarentena. Todo mundo que já tá cego e todo mundo que teve contato com pessoas que ficaram cegas, eles ficam tipo num manicômio abandonado, só que tem capacidade para, sei lá, 100 pessoas, e aí conforme vai tendo mais casos, eles vão enfiando mais pessoas lá. No começo eles até conseguem se arranjar, mas depois vai chegando cada vez mais gente, aí fica tipo 1.000 pessoas num espaço que era pra 100, ninguém mais consegue fazer nada. E também fica uma desordem, né? Porque quem colocaria ordem lá? Se tá todo mundo na mesma, né? Tentando se adaptar a isso de não enxergar nada, sem ninguém pra poder ajudar. Fica todo mundo nessas condições desumanas, tentando ver quem vai conseguir liderar, mas como que vai definir quem vai ter esse poder. E aqui a gente tem uma personagem especial que ela é a protagonista do livro, que eu não vou contar o que acontece com ela pra não ser spoiler, mas ela é assim muito importante pra história. E aqui nenhum personagem tem nome, eles são identificados pela profissão ou alguma característica. E o jeito que ele é narrado também é muito diferente, porque ele não tem quebra de parágrafo, ele não tem indicação de fala. Ele é assim, ó, direto, dá até um medo de ver. Mas isso colabora muito pra experiência que é a leitura. Eu acho que ele traz muitas reflexões sobre questões humanitárias e sociais e também a reação das pessoas, que elas fazem e quais são as consequências por elas estarem passando por uma situação tão peculiar e perigosa. E esse livro, ele também acaba se aproximando um pouco da nossa realidade atual, né, por conta de ter essa doença que tá se espalhando, essa questão da quarentena. E além disso, ele também tem vários gatilhos. Mas foi uma leitura muito boa, que eu amei fazer. O livro é muito bem construído e faz a gente pensar bastante, só que, como eu disse, né, ele acabou não sendo favoritado, apesar de eu ter dado nota alta. A segunda pergunta é: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Eu pensei em responder com um livro que eu li já faz quase 10 anos, sei lá, e na época que eu li, pra mim, ele foi 5 estrelas, que no caso é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Eu acho que se eu relesse, eu não ia dar uma nota alta, eu não ia gostar muito, só que quando eu li, ele foi perfeito, incrível, então, eu acho que na época que eu li, ele merecia sim a nota que eu dei. Por isso eu vou responder com Cidade dos Etéreos, que é o segundo livro da série das Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. É uma história de fantasia muito criativa. O primeiro livro eu acho que eu li em 2016 e esse aqui eu li só ano passado. E aí, por eu já ter lido o primeiro livro há muito tempo, eu tava achando que esse livro não ia ser bom, que eu não ia gostar, que eu ia achar arrastado ou sei lá. Só que não, eu acabei gostando muito da história e ficando muito apegada aos personagens. Por eu ter ido com expectativas baixas e ter me surpreendido por ele ser muito bom, eu acabei dando uma nota mais alta do que talvez ele merecesse. Mas não significa que o livro é ruim não, eu gostei muito mesmo assim. Como eu disse, é uma
fantasia onde existem essas pessoas peculiares. São pessoas que têm algum poder ou algum talento, alguma coisa assim que ela faz que não é muito normal. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no livro, que é ver a criatividade do autor, sabe? Dando uma peculiaridade diferente da outra pra cada criança. E além das fotos, né? Porque o livro é recheado de imagens assim, ó, que faz o livro ser bem sombrio e isso é muito legal. O personagem principal da história, ele é um adolescente que ele vivia ali como um humano normal e ele era muito apegado ao avô dele, e o avô dele conhecia os peculiares e contava várias histórias. E aí, quando o avô dele acabou morrendo, assim, de repente, de uma circunstância super misteriosa, esse menino decidiu investigar um pouco sobre quem eram esses peculiares e tal. E aí que ele vai descobrir um monte de coisas e vai entrar numa aventura muito louca. Aí aqui nesse segundo livro a gente continua a aventura de onde parou do primeiro, e eu gosto muito da ambientação desses livros e de todo o universo que o autor criou, porém eu achei que foi tudo muito conveniente, sabe? Tudo que dava errado acabava dando certo depois. Por exemplo, eles entravam no caminho errado, e aí em vez de dar tudo errado e eles ter que refazer tudo, ou sei lá, aquele caminho se mostra que era o certo, sabe? Ninguém sabia, mas na verdade eles estavam certos. E isso me incomodou um pouco na história, e talvez por isso ele não merecesse a nota que eu dei. A terceira pergunta é, um livro 5 estrelas que te surpreendeu? Aí essa pergunta eu não sabia se era um livro que eu não tava esperando nada e ele acabou sendo uma surpresa porque foi muito bom, ou se era um livro que realmente tinha vários plot twists e eu fiquei chocada. Então eu decidi responder com um livro que corresponde aos dois, que é As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. É uma ficção científica com romance policial. É que a gente acompanha um humano que ele é polícia e ele tá encarregado a desvendar um caso de assassinato, e o parceiro dele nessa missão vai ser um robô. Só que esse cara, na verdade, ele não gosta muito de robôs. Meio que ninguém na sociedade gosta muito dos robôs. Tem toda essa ambientação onde a gente tem a Terra super lotada, as pessoas tendo que viver em condições não muito boas, tendo que ter comida contada, um controle de natalidade. E esses humanos, eles têm essa aversão pelos robôs porque os robôs meio que estão substituindo eles no trabalho. E ao mesmo tempo que tem essas pessoas vivendo na Terra, acostumadas com esse modo de viver, tem também os siderais, que são humanos, mas que moram em outros planetas e têm outros hábitos de vida. E ninguém se gosta nesse livro aqui, basicamente é isso. E além de ter toda essa ambientação, que é muito importante pra essa série de robôs, tem esse mistério que tá acontecendo, né, que é uma coisa muito frenética, deixa a gente muito viciado na história, querendo saber logo o que rolou. Que assim, apesar de eu ter meio que adivinhado logo no começo, é muito legal o jeito que tudo se desenrola, o jeito que tudo é explicado, até porque ao longo do livro a gente é feito de trouxa várias e várias vezes. E um pouco antes de eu ter lido esse livro, eu tinha lido um outro do Isaac Asimov, que é Fundação, e eu acabei não gostando tanto daquele. Por isso eu comecei esse daqui já achando que eu não ia gostar, mas acabou se mostrando uma leitura muito prazerosa. A quarta pergunta é, um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. E pra mim, é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. É difícil eu pegar meio que um gênero que eu não costumo ler tanto, porque eu gosto de ler de tudo, mas eu decidi responder com esse daqui, porque romance e romance adolescente não é um gênero que eu exploro tanto, principalmente na época que eu li esse livro aqui. Eu li alguns outros livros de romance, alguns outros livros jovens, mas era com muito menos frequência, então quando eu li esse, eu já tava esperando que eu não ia gostar, que eu ia achar uma coisa super clichê, até porque eu já tinha visto o filme na Netflix e tinha achado mais ou menos. Só que acabou que eu amei demais esse livro aqui, eu me identifiquei muito com os personagens, tanto com a Lara Jean, que é a personagem principal, quanto com o Peter, que é o par romântico da personagem principal. Gostei muito da construção do romance e também de todos os pequenos detalhes que a autora colocou na história, porque aqui a gente vê muito bem como é a relação da Lara Jean na família, na escola, como que ela é. E eu gostei muito de ler sobre isso, além de ler sobre o romance. Enfim, ele realmente é meio clichê, mas é muito fofo e eu amei muito ter lido. A quinta pergunta é um livro 5 estrelas de não ficção. Aí já complica um pouco, porque não ficção também é um gênero que eu não costumo ler tanto. E os que eu li, eu acabei não dando 5 estrelas. A maioria dos não ficção que eu li lá tá 3,5, 4. Então só teve um livro que se encaixava nessa pergunta aqui, que é o Diário de Anne Frank. Anne Frank é uma garota que viveu em Amsterdã na época do Holocausto, e ela era judia, então durante esse livro aqui a gente vê ela tendo que se mudar e ficar escondida em um anexo, num prédio empresarial, por vários anos, junto com a família dela. No início do livro ela ainda é uma pré-adolescente, e no final ela já tem 16 anos, se eu não me engano. Então no livro ela relata pra gente tanto as atrocidades que ela ficava sabendo que estava acontecendo, quanto a evolução dela como uma pessoa, né, passando da pré-adolescência pra adolescência, os pensamentos e reflexões dela, porque ela era uma pessoa muito inteligente, fazia curso por correspondência, falava mais de 4 idiomas, e ela era uma garota realmente à frente do seu tempo. Tem muitas passagens e frases dela que, quando a gente lê, a gente até desacredita que ela era uma pré-adolescente que viveu há muitos anos atrás. Enfim, é um livro de não ficção que eu recomendo demais, porque é extremamente necessário a gente aprender sobre essa época, e apesar de tudo, de um jeito descontraído e mais acessível, né, porque é o diário de uma adolescente. A sexta pergunta é um livro 5 estrelas que valeu o hype. Pra essa eu quis colocar O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Ano passado, muita gente tava lendo ele, falando sobre ele, e foi por conta de toda essa panfletagem que eu fui influenciada a ler esse livro, e nossa, a melhor coisa
Que livro incrível! Se você não conhecia, porque atualmente o hype dele meio que já passou, aproveita que você tá conhecendo agora e leia essa obra. É um livro nacional que ganhou vários prêmios importantes para a literatura do nosso país, que é um romance de formação, onde a gente acompanha a protagonista desde quando ela tinha 8 anos até ela morrer. É uma protagonista que teve que enfrentar muitas dificuldades logo cedo, que passou por muitas situações terríveis na vida, e isso acabou deixando muitas marcas nela. Então nesse livro a gente vê como que tudo que aconteceu, todas as pessoas que passaram por ela, afetaram a vida dela, e ele é narrado de um jeito tão bom que faz a gente sentir tudo, todas as angústias, todas as perdas, todos os sentimentos da protagonista na nossa pele. Muito cruel, é muito pesado, inclusive não é um livro que eu recomendo pra qualquer pessoa, tem muitos gatilhos. E nesse livro aqui também tem o detalhe de que a protagonista não tem nome. Ela não é chamada pelo nome em nenhum momento no livro inteiro, e eu só fui perceber isso depois que eu já tinha terminado. E isso é pra gente poder se identificar e identificar várias mulheres que já passaram pela situação que ela passou. E ele é escrito assim, ó, em forma de versos, e as pausas, as palavras escritas de um jeito diferente, cada coisa diferente na diagramação colabora pra gente sentir o impacto dessa história. E vou aproveitar que eu tô indicando esse pra falar também do novo livro da autora, que é Pequena Coreografia do Adeus, que a gente leu no Clube Cosmic Art, um clube onde a gente lê livros escritos por autoras mulheres. Quem quiser entrar, o link do grupo tá aí na descrição, é de graça, e os próprios participantes que decidem o livro que vai ser lido. E cara, ainda bem que escolheram esse livro pra nossa leitura coletiva desse mês, porque é um livro arrebatador, é um livro muito marcante, assim como esse daqui. Ele também é um romance de formação, só que ele para na vida jovem da protagonista. Fala só da infância, adolescência e quando ela começa a ser adulta. E aqui também temos uma protagonista que passou por muitas dificuldades na vida, só que dificuldades diferentes desse outro livro aqui. E praticamente todas as frases desse livro dão um tapa na nossa cara, desse daqui também. Enfim, os dois perfeitos, muito marcantes, recomendo demais. A sétima pergunta é um livro que é 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. E eu vou responder com 2 livros. Um que todo mundo ama e eu não gostei nem um pouco, e outro que todo mundo ama e eu gostei, só que não foi 5 estrelas. Tipo Uma História de Amor é um livro que todo mundo fala muito bem, mas eu não gostei dele. A premissa do livro é muito interessante, se passa nos anos 80 e a gente acompanha um grupo de amigos, tem toda essa ambientação, mostra algumas manifestações que aconteceram na época e tem muita representatividade no livro, isso eu gostei muito. Só que o livro ele é muito chato, arrastado, quando eu pegava pra ler eu não tinha vontade de continuar. Além disso eu me incomodei muito com o plot da história, que tem aquele negócio do segredo, sabe? Tipo, tem um segredo no começo da história e ele só é revelado depois e tem as consequências disso. E esse negócio de guardar segredo pra mim sempre me incomoda, ainda mais esse segredo aí, porque machucou muito uma das personagens e, sei lá, enfim, só me desagradou. Eu não gostei muito do que aconteceu no final também com um dos personagens, eu achei que todo o propósito do livro pareceu que morreu ali. E eu também vi a resenha de algumas outras pessoas e elas falaram que a representatividade gorda desse livro não é boa. Então já é mais um fator aí pra eu não ter gostado. E um outro livro que eu vou comentar também é Extraordinário. É um livro mais voltado pro público infanto-juvenil. Tem o protagonista que eu acho que ele tem uns 10 anos e ele nasceu com uma deformidade facial e por isso ele teve que passar por diversas cirurgias. E aí no livro ele vai pela primeira vez pra uma escola, porque antes ele estudava em casa, e ele acaba sofrendo muito, sofrendo bullying, as pessoas ficam encarando, ficam olhando. Enfim, é um livro muito bacana que tem essa discussão sobre bullying na escola e julgar os outros. O protagonista é uma criança muito fofa, que durante o livro ele acaba se descobrindo e fazendo amizades, e é muito legal ver o desenvolvimento dele. Não somente dele, também de vários outros personagens, porque no livro a gente também acompanha outros pontos de vista. E eu gostei muito de ter lido. Mas, como eu disse, esse livro não foi 5 estrelas pra mim. E essas foram as perguntas, mas eu vou botar uma extra aqui, que vai ser o contrário da anterior. Em vez de eu falar de um livro que é 5 estrelas pra todo mundo, menos pra mim, eu vou falar de um livro que não é 5 estrelas pra ninguém, mas pra mim foi. E esse livro é A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro é um clássico do terror psicológico, e essa autora, ela influenciou diversos autores atuais, como o Neil Gaiman e o Stephen King. E esse livro também foi o que inspirou a série A Maldição da Residência Hill, da Netflix. E por conta de muitas pessoas lerem esse livro achando que vai ser parecido com a série, ou que vai ter mais ação, mais coisa de susto, de terror, acaba se desapontando, porque esse livro ele é muito arrastado e ele tem essa construção mais lenta, mas que é muito importante pra história. Aqui a gente acompanha um doutor que decide passar um tempo nessa casa, que é a Casa da Colina, porque ele quer estudar mais sobre fenômenos paranormais, e aparentemente nessa casa ela é meio assombrada, e ele convida pra ficar lá um tempo com ele algumas pessoas que tem algumas histórias meio paranormais também, pra ver se a casa, que é meio esquisita, em contato com essas pessoas que também são meio esquisitas, fazem acontecer alguma coisa sobrenatural ali. E aí no livro a gente acompanha a Eleanor, que é uma protagonista bem complexa e difícil de desvendar, porque ela passou a vida inteira meio que presa à família dela, então ela não viveu muito, não aproveitou a vida dela pra ela mesma. E aí quando ela é convidada pra ir pra essa casa, ela fica muito feliz, porque finalmente ela vai estar fazendo alguma coisa pra ela, né? Então isso acaba fazendo ela ficar muito apegada a essa casa, as pessoas que estão lá, e
e não de um jeito muito saudável. No início a gente vê que a protagonista tem muitas inseguranças, o tempo todo ela fica se perguntando, será que eles estão me achando chata? Será que eles estão me achando boba? E a gente vê que ela é assim por conta da vida que ela teve, da criação dela, e por isso ela é uma personagem que eu achei bem real. E o livro é em terceira pessoa, mas como a gente vê ele no ponto de vista dela, a narrativa não é tão confiável. A gente não pode ter certeza das coisas, sabe? Sobre a casa em si, ela é realmente muito esquisitona, só que ela foi projetada pra ser esquisita. Ela é inclinada de um jeito estranho, o vento bate de um jeito diferente, tem uma visão... Ela é toda esquisitona. Não tem outro jeito de explicar. A casa é estranha por si só. Só que será que a casa realmente tem influência sobre as outras pessoas ou não? É isso que a gente se pergunta durante o livro inteiro. Será que a casa é realmente assombrada ou é coisa da cabeça deles? E aí o final é a coisa mais inesperada possível. Eu não tava esperando por aquilo. Eu fico pensando sobre aquele final até hoje. Quando eu terminei, eu queria reler o livro inteiro pra ver se eu entendi direito. Porque, cara, eu não vi aquilo chegando. Então eu gostei muito da história. E eu entendo porque muita gente não gosta, porque o livro é realmente muito parado, mas é pra gente entender todo esse sentimento que a casa transmite, pra ter toda essa construção, essa ambientação da casa e das pessoas lá, pra gente entender como tudo funciona. Mas mesmo assim eu achei o livro incrível e é um dos meus livros de terror psicológico favoritos. Enfim, esses são alguns dos meus livros favoritos que eu dei nota alta. Respondam a tag aqui nos comentários ou comentem qual é o livro favorito de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.